Olá moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. E essa videoaula vai ser bacana, gente, você clicou no lugar certo. Porque continuando a parte de termoquímica, hoje nós estudaremos a lei de Hess. É uma forma de calcular a variação de entalpia de uma reação química. Existem várias formas da gente calcular a variação de entalpia. Depende do que, professor? Dos dados que são fornecidos. E uma dessas maneiras é por meio da lei de Hess. Então, hoje, nessa aula, eu vou te explicar como é que você faz para calcular a variação de entalpia de uma reação por meio da lei de Hess. Você vai ver que o exercício é muito claro quando é um exercício de lei de Hess, não resta dúvida. Então, é um exercício que nós vamos mexer um pouquinho a parte algébrica, de equações e algumas continhas, tá bom? Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, o que é essa lei de Hess? Eu pus uma definição, na verdade, as palavras, para facilitar para vocês. A quantidade de calor de uma reação, ou seja, a variação de entalpia, pode ser calculada a partir de várias etapas de outras reações químicas. Na verdade, a lei de Hess nos diz o seguinte: quando você quer chegar a um determinado ponto, partindo de uma posição inicial, não existe uma trajetória só possível para você chegar no seu destino. Você pode fazer N trajetórias possíveis, ou seja, outros caminhos, e chegar no seu destino da mesma forma. A lei de Hess fala mais ou menos isso. Se eu quero o ΔH de uma determinada reação química, o melhor seria obter esse valor já a partir da própria reação. Mas às vezes não é possível, só que a partir de outras reações químicas, que a gente conheça o valor de ΔH, a gente consegue, por meio de uma certa manipulação dessas reações químicas, chegar no valor do ΔH da minha reação de interesse. Gente, é mais fácil ver no exemplo. Então vamos lá? Olha só, esse vai ser o nosso exemplo. Calcule o ΔH da reação. 2 carbono grafite mais 2H2, formando C2H4. E ele vai te dar outras reações com seus respectivos valores de ΔH. Então ele deu uma reação 1, reação 2, reação 3, todos colocados aí os valores de ΔH. Como que eu faço para calcular o ΔH dessa reação que está em azul, que está grifada, que é o que eu quero? Gente, a primeira coisa, nós vamos reorganizar as equações. Como que eu faço isso? Da seguinte maneira: pega a equação 1, que foi dado para você, tá aí. Escrevi a reação e o ΔH lá do lado direito. Nessa reação, você vai procurar o que tem de igual na reação química que está em azul, que é a nossa reação de interesse, é onde eu quero chegar no final das contas, e a reação número 1. Se você examinar, o que você tem de igual é o carbono, ou melhor, é o C2H4, não só carbono. Então eu tenho C2H4 nos dois lugares. O que eu faço, pessoal? Eu vou manipular essa reação 1, que é o dado que eu tenho, para deixar ela o mais parecida possível com a reação lá de cima. Como? Quem que eu vou usar como parâmetro? O C2H4, que é aquela substância que eu tenho de igual nos dois processos, nas duas reações. Então, na minha reação de interesse, onde eu quero chegar, o C2H4 está nos produtos. Só que na reação 1, que é dado do problema, o C2H4 está nos reagentes. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essa equação e vou ter que inverter. Eu vou ter que pegar os produtos e passar para reagente, e reagente passar para produto. Tipo, inverter mesmo a reação química. Nós vamos inverter. Só que quando eu inverto a reação química, eu tenho que inverter também o sinal do ΔH. Era menos 1409,5 kJ por mol. Era negativo, vai virar positivo. Então eu inverti a reação e aí o ΔH eu precisei inverter o sinal também. Pessoal, também se eu olhar na equação lá que está em azul, que é a reação que eu quero chegar, eu tenho 1 mol de C2H4. E na reação 1, quantos mol de C2H4 eu tenho? Eu tenho um só. Então isso aí eu não preciso mexer. Já tem 1 mol de cada, tá ok? Então eu já terminei de manipular a equação 1. Vou fazer a mesma coisa na equação 2, que apareceu aí para você. O que eu tenho de igual na equação 2 e na reação lá em cima em azul? O carbono grafite, certo? Na reação em azul, que é onde eu quero chegar, o carbono grafite está nos reagentes. E na reação 2? Também está no reagente. Então, você não precisa inverter. Só que tem um detalhe. Na equação em azul, que é onde eu quero chegar,
eu tenho 2 mols de carbono grafite. E na equação 2, eu só tenho 1 mol de carbono grafite. Então eu tenho que fazer aparecer 2 mols de carbono grafite. Como que eu faço isso? Simples, eu multiplico toda essa reação por 2. Só que o que você faz na reação, você tem que fazer no ΔH também. Então se eu multiplicar toda a reação por 2, eu tenho que multiplicar o ΔH por 2, de modo que chegaremos nesse resultado. E finalmente, faremos a mesma coisa com a equação número 3. O que eu tenho de igual na equação 3 e na equação em azul lá em cima? O H2, o gás hidrogênio. Na reação em azul que eu quero chegar, o gás hidrogênio H2 está nos reagentes. E na equação 3? Ah, está nos reagentes também, professor. Então, beleza, você não precisa inverter nada. Na equação lá em cima, eu tenho 2 mols de gás hidrogênio. E lá no 3, lá embaixo, quantos mols eu tenho? Um só, gente. Então, precisa multiplicar todo mundo por 2 para fazer aparecer 2 mols de gás hidrogênio. Só que o que você faz com a reação química, você faz com o ΔH também. Então, você também vai multiplicar o ΔH por 2. Perfeito, gente. Já manipulamos as 3 equações. Agora, você vai pegar essas 3 equações que foram manipuladas, alteradas, com os valores de ΔH, também com alguma alteração, dependendo do que a gente precisou fazer, e vamos colocar uma embaixo da outra. Tá aqui. Então, essas 3 equações, gente, já foram manipuladas. Uma eu inverti, outra eu multipliquei por 2 e assim por diante. E os ΔH são os novos valores também, após essas manipulações. Pessoal, agora nós vamos cancelar tudo que tem de igual no lado do reagente, do lado do produto. Não precisa ser da mesma equação. Se eu tenho uma substância que está no reagente de qualquer uma das 3 equações e está no produto de qualquer uma das 3 equações, eu posso cancelar. Então, por exemplo, eu tenho 2CO2 de um lado na equação 1 e 2CO2 de outro lado na equação 2. Corta. Uma observação importante, gente. E se eu tivesse 2CO2 de um lado e só 1 CO2 do outro lado? Então, você só ia cancelar 1 CO2 de cada lado. Então, de um lado não ia sobrar nada, o lado que você só tivesse 1 CO2, e o lado que você tivesse, hipoteticamente, 2 CO2, você ia cancelar 1 e ia sobrar ainda 1 CO2. É possível que isso aconteça. Mas vamos voltar aqui, continuando a cancelar. O que eu posso cancelar mais? O que tem de igual de um lado e de outro? Olha a água, gente, eu tenho 2 águas de um lado, no reagente da equação 1, e 2 águas no produto da reação 3. Corta, corta. O que mais que eu posso cancelar? O O2, gente, na equação 1, eu tenho 3O2 no produto. Na equação 2, eu tenho 2O2 no reagente, e na equação 3, mais 1O2 no reagente. 2 mais 1, 3O2 no reagente, somando a equação 1, 2 e 3, que dá para cortar com os 3O2 do produto da equação 1. Pronto, agora não dá para cancelar mais nada. O que eu faço? Soma tudo que sobrou. O que sobrou das reações químicas? 2 carbono grafite mais 2H2, formando C2H4. Olha, moçada, é justamente a equação que a gente queria chegar. Então, lei de Hess, você sabe que você está acertando no caminho certo se, nesse ponto, já praticamente no final do exercício, você perceber que você chegou numa reação que é exatamente a reação que o enunciado te deu, que ele quer que você chegue. Mas eu quero calcular o ΔH dessa reação. Como que eu faço? Você pega todos esses valores de ΔH que foram manipulados, alterados, e soma tudo. Então, todos esses 3 valores, você soma. Somando esses valores, eu tenho um resultado de 51,9 kJ, mostrando que essa reação é endotérmica. Pronto, pessoal, chegamos ao fim de mais essa videoaula, onde nós aprendemos a resolver um exercício de lei de Hess. Pessoal, é praticamente um tutorial, não é uma aula conceitual. O que você precisa fazer agora? Treinar. Treina, faz exercício, porque esse tipo de conceito a gente não aprende só de olhar. A gente tem que olhar, entender e treinar. Eu aconselho você a tentar fazer primeiro esse exercício do slide, porque você já tem a resolução. Aí depois vai lá e tenta fazer os exercícios que estão postados lá no Moodle, tá bom? Dúvidas? Já sabe, contate o professor ou contate os monitores. Estamos todos aqui para te ajudar. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.